Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Hoje estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, eu, Ana Cristina Sampaio, e as nossas colegas Thelma Alves. Oi. E Miriam dos Anjos. Oi. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Hoje o tema vai ser sobre ilusão. Será que a gente vive na ilusão? Vamos conversar sobre isso a partir de um texto de Hamed, no livro As Dores da Alma. Não é isso, Miriam? Isso, estamos até com o livro aqui, ó. Aliás, Hamed é um espírito iluminadíssimo e muito voltado para essa área da psicologia. Ele tem esse livro, As Dores da Alma, e ele tem aquele livro, Os Prazeres da Alma. Bom, a ilusão tem o significado de uma troca, onde uma ideia falsa substitui a aparência ou o sentido real das coisas, acabando por se tornar um devaneio, um produto da nossa imaginação, um sonho em que a pessoa vive pensando tratar-se de um fato. Ou seja, é uma visão distorcida da realidade. Então, segundo o espírito Hamed, nesse livro, As Dores da Alma, que é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, a consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões, que impossibilitam a capacidade de autopercepção e dificultam o contato com a realidade das coisas e das pessoas. É isso mesmo, Miriam? A gente vive na ilusão? Bom, eu gostaria de perguntar, quem não vive na ilusão? Quem não tem um pouquinho de ilusão, não é? Quem não tem, né? Só que ela pode atrapalhar, né? Então vamos lá. Eu penso que, num começo, às vezes, a ilusão também é uma defesa, né? Mas por um momento, quando a gente vive da ilusão nos enganando, como você leu aí no texto do Hamed, que é o mais difícil, porque a gente cria expectativas sobre coisas que estão fora da realidade. É lógico que a gente, enquanto espírita, sabe que não temos controle sobre nada e que existem muitas possibilidades na vida. E essas possibilidades têm tudo a ver com o nosso propósito de vida e que às vezes a gente esquece quais são os nossos propósitos. Mas a gente se ilude demais no sentido de que a gente tem tanta crença numa determinada coisa, ou desejamos tanto uma determinada coisa, que criamos uma fantasia em relação àquilo. E criamos um mundo, não é isso, Thelma? Isso, exatamente. E a doutrina vem amparar, mostrar para cada um de nós o quanto precisamos vencer esse processo da ilusão, né? Através do que? Do autoconhecimento, através das mensagens que nós vamos recebendo. Então, tudo isso vai buscando esse equilíbrio, né? Vamos saindo mais do campo da ilusão, vamos entrar no campo da razão, né? E somando a razão e o sentimento, né? Esse processo de evolutivo nosso mesmo. A doutrina explana muito bem sobre esse assunto, né? Porque a ilusão, quando a gente vive na ilusão, a gente sofre. Porque, por exemplo, eu tenho a ilusão de que eu controlo toda a minha vida, não é? Essa é uma grande ilusão que a maioria de nós tem. Uma das ilusões, né? Clássicas. Clássicas. Quem não pensa que fazendo dessa forma ou fazendo daquela, eu estou controlando. E, na verdade, a gente sabe que a vida é impermanente, é uma sucessão de fatos que muitas vezes nos atropelam, e a gente tem um certo controle, né? Uma certa administração da nossa vida, porém, não um controle total. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou agir dessa forma. E aí vem a vida, vem um fato qualquer e nos derruba para mostrar, olha, você vivia numa ilusão. Você não tem controle. E isso aqui está acontecendo com você. Às vezes vem fatos traumáticos, né, também na vida da gente. Então, essa é uma das ilusões clássicas, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Enquanto você estava falando, estou imaginando aqui. Crer num fato futuro é uma oportunidade humana. Eu acho que o dia que a gente deixar de ter a nossa fé humana nas coisas que a gente realiza, nós perdemos o propósito da nossa vida. Eu acho que a linha tênue entre crer numa possibilidade que desejamos no futuro e iludirmos é quando a gente perde a nossa capacidade de autoavaliar. Então, às vezes, eu posso desejar para o meu futuro, né,
crer que no meu futuro eu vou, sei lá, a gente pensa muito na questão material, vou ter um emprego, vou passar num concurso, mas sem perceber que eu tenho grandes dificuldades de concentração, sem perceber que eu não tenho, dentro das minhas atividades, um tempo hábil para me preparar, isso é ilusão. Crer eu creio na possibilidade de obter determinada coisa, mas eu preciso fazer com que ela se realize, porque senão eu fico na ilusão de que faço concurso, poxa, não aconteceu, não sei o que eu não me olhei. É quando você fala da questão da autopercepção, não é isso, Thelma? Thelma também falou sobre isso. Eu coloquei isso. E também esse lado de você manipular as pessoas, né? Quererem que elas façam como você quer, como você imagina, né? Então você começa a se iludir e envolver terceiros, né? Então é um processo assim, chega a ser doentio mesmo. Essa é uma ilusão também clássica de que a gente vai mudar as pessoas por N motivos, né? Hoje mesmo eu ouvi num grupo, a pessoa queria convencer a mãe que sofria muito com a perda do marido e como ela tem esse conhecimento espírita e isso dá um alento para ela queria muito convencer a mãe de que o pai está no mundo espiritual e a mãe não se conforma, né, com a perda. E aí a gente vê, nossa, a gente acha que a nossa crença vai modificar as pessoas. Quanto mais eu acredito, mais eu acho que eu vou poder mudar. E não, a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Às vezes vem a mudança pelo simples fato de você abrir mão daquele controle, não é isso? Essa é uma grande ilusão. Achar que a gente controla, porque a gente nem controla a gente mesmo. A gente nem se autocontrola, mas acha que pode controlar o outro. E também uma grande ilusão nesse processo é achar que não se é manipulador quando no controle você quer manipular o outro. Né? Então, usa de uma série de artimanhas para conseguir o controle. Né? E o controle é dentro do que você falou, né, Thelma? A gente achar que a pessoa pode nos dar, sem avaliar a capacidade dela de nos dar alguma coisa. Isso significa também amar, né, carinho. Às vezes ela não teve uma infância que ela vivenciou isso, mas, no entanto, hoje eu quero que ela me dê carinho. E eu fico controlando, fico exigindo, fico pedindo, né, que, pelo amor de Deus, ela mude, você tem que mudar. E, às vezes, não há uma possibilidade a curto prazo, né? Isso. E essa coisa de manipular... nossa relação com os filhos. Isso. Que relação difícil, não é? Porque a gente confunde muitas vezes educar com controle, da maneira que eu vejo o mundo, então eu quero que ele também veja. A gente ignora das vivências anteriores, né? O apego também, né? As nossas crenças, isso é uma ilusão também, né? Achar que as nossas crenças, a nossa maneira de fazer determinada coisa é a correta. E com isso a gente manipula para que tudo seja feito da nossa maneira, né? Isso. Então a ilusão, ela permeia a nossa vida e causa emoções perturbadoras, não é isso? O que o Hamed fala sobre isso, sobre a ilusão? Não, e ele fala também uma outra coisa, né? Que ele dá além do exemplo, ele fala um outro exemplo que também a gente se ilude bastante, do modelo perfeito. Então, do perfeccionismo. Né? Nossa, então ele fala bastante sobre isso. E é interessante como às vezes a gente se pega querendo que as coisas sejam perfeitas, mas é perfeita conforme a minha visão, né, de perfeição. E quando a gente exige isso do outro, ainda é pior. E ele ainda fala, dá um beliscãozinho quando ele disse: quando a gente é muito perfeccionista, quer tudo perfeito e exige do outro, nós só estamos refletindo o quanto nós não nos aceitamos. Nossa, isso é uma coisa impressionante. Então, às vezes, a gente acha que... porque ser perfeito é uma maneira de eu manipular a opinião do outro, dizendo: nossa, o quanto essa pessoa é assim, assado. Eu quero agradar o outro. Manipulando através de um modelo de que eu sou perfeita, né? Eu estou até visualizando, né? A pessoa, se ela cria um personagem, e aí às vezes ela mergulha nesse personagem e não consegue sair. É uma grande ilusão, porque eu faço tudo
perfeito, eu me arrumo perfeito, impecavelmente, tudo para mim, assim, tudo para mim não, tudo para os outros me ver, os outros me observar. Em nenhum momento eu me olho e me vejo como eu sou, como eu estou. Realmente eu sou essa pessoa que eu estou me colocando perante as pessoas. Então é uma grande ilusão o perfeccionista, sim. Né? Você falou de Hamed, eu vou ler aqui uma coisa interessante que ele coloca. Como é que a gente consegue alimentar essa ilusão, né? Então a gente alimenta quando nós temos um excesso de autoestima também, né? Então ele vai nos dizer que tudo aquilo que nos acontece que é diferente da nossa expectativa, nós criamos ciúmes, somos agressivos. Ele também vai dizer que o apego, como você falou, o apego também a pegar as coisas e as pessoas também nos leva a viver na ilusão, né? E o orgulho ainda faz tanta parte, né, da nossa vida. E ela diz que o orgulhoso, ele pressupõe-se ocupar de uma situação privilegiada. Então, como eu estou numa situação privilegiada, os outros sempre estão me devendo. Tem que me fazer honrarias. Eu sou o máximo, não é? E aí a gente vive a ilusão de que por ser o máximo, quando não se é, de que o mundo, o universo vai conspirar sempre a favor daquilo que eu quero, as pessoas, as coisas, até chegar um momento em que eu descubro que eu sou igual ao outro. Eu não tenho nada de especial, né? Então, essa parte que a Mohamed, que são 2 capítulos, né, que ele fala nesse livro As Dores da Alma, sobre a ilusão. Uma delas ele vem falando sobre isso. Uma coisa é a gente chegar ao ponto de identificar as nossas ilusões, porque é um processo. Porque nós temos um monte de ilusões. Isso. E ao longo da vida, talvez a gente vá se desiludindo, né? E se a gente é bem perceptivo, se a gente se volta para dentro, a gente começa a identificar onde é que eu estou me iludindo aqui, né? Porque a gente vai se desiludindo. Só que desiludir-se pode ser bom, porque a gente percebe que a gente estava iludido, e aí agora percebemos a verdade, pode se desiludir com uma situação, com uma pessoa, né? Então, pode ser bom, porque agora eu estou enxergando aquela pessoa como ela é, tão imperfeita quanto eu, né? Aquela situação eu estava imaginando que eu tinha controle sobre ela, não, eu não tenho controle sobre nada, né? Então, eu me desiludi. Agora, a gente pode ficar amargo com as desilusões, como a gente pode ter vantagens, né? Progredir. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Se a gente identifica as ilusões, como é que a gente vai lidando com a realidade? É aquela coisa da doutrina mesmo, autoconhecimento, né? Porque é importante você saber os seus pontos fracos. Eu já coloquei assim, as suas más inclinações, como Kardec, né, coloca, os espíritos superiores colocam que a gente tem que domar nossas más inclinações. Mas como domar as más inclinações é o quê? É se conhecendo, se deparando. Eu estou iludida com uma pessoa, para mim, essa pessoa cheia de problemas, eu vou resolver, um dia ela vai melhorar. É uma ilusão. Aí, quando você percebe que essa situação é uma ilusão, aí você vai decidir se vale a pena ou não caminhar com essa pessoa. Olha que coisa interessante, né? Até nisso nos é oportunizado a optar. Mas né? Às vezes permanecer na ilusão é bem mais fácil, né? Eu não preciso tomar nenhuma atitude, não preciso mudar o rumo de nada, né? Mesmo porque quando as coisas não estão dando certo, é a coisa, o evento, a pessoa que faz com que as minhas coisas não deem certo. Né? Eu não preciso sair da minha inércia, né? Exato. Mas dependendo, vai ser o quê? Uma bola de neve. Claro porque que na hora que descer, né, despenhadeiro, aí vai ser uma coisa terrível. Uhum. Então, por isso que nos é possibilidade, nós temos possibilidade de começar a perceber. Eu vi até pessoas que o filho está passando por uma dificuldade muito grande, mas a pessoa não aceita que o filho está tendo situações assim bem complicadas, a pessoa não aceita. Mas para as coisas começarem a agir,
essa pessoa que está iludida dentro dessa, alimentando até essa situação negativa do filho, ela tem que começar dela. Não é esperar o filho melhorar. Ela tem que começar dela como mãe, assumir, falar assim, não, eu estou alimentando isso demais, está na hora de parar. Mas ela ainda está mergulhada na grande ilusão do processo dela. A situação em que a gente vai conseguir fazer a mudança, ela, em geral, vai ser meio dolorosa, né? Sim. Se a gente está mantendo aquela ilusão, ela vai chegar com uma dor bem forte. E muita gente vai conseguir superar e perceber que estava iludido e reconstruir, né? Outros já vão, às vezes, se afundar um pouco mais, até que venha isso, né? Digamos que é uma situação que, em algum momento, seja agora, seja no futuro, a gente vai conseguir encarar? Temos que encarar. Eu acho que a gente não tem muita opção mais. Eu acho que hoje em dia a gente tem tantas informações e tantas formas de ajuda que a gente não pode mais dizer que eu não tenho jeito, né? As coisas vão ser assim e acabou. Mas só a dor da desilusão, quando a gente vivencia, né? Quem nunca passou por ela, né? A gente vai começando a ver que durante o processo da criação dessa ilusão que nós tivemos, quantas vezes algo nos chegou nos alertando e a gente negou. Sim. Então, a gente não quer ver, essa é a realidade. Quando é uma ilusão na qual eu desejo muito que aquilo aconteça, e aquilo acontece de forma distorcida, mas eu quero ver dentro da minha realidade, eu me engano tanto que todas as informações que me chegam, abrindo os meus olhos, né, entre aspas, não é? Eu nego. Você ignora, até né? que a coisa aconteça, eu tenho baque, mas aí que tá. Qual é a minha força para vencer os embates da vida quando eu caio? Né? Então, porque é o processo da nossa vida. Como é que eu reajo? Se eu reajo com nunca nada dá certo, a fulano é culpado, se eu estou no vitimismo, eu vou passar eternamente na negatividade. As coisas começam e não vão dar certo porque meu pensamento envolve coisas negativas, o não dar certo. Da mesma forma, para dar certo, eu preciso também ter um esforço de ir além. Eu preciso trabalhar. A gente aprende na doutrina que tudo é trabalho. Mudar é trabalho. E a gente só muda porque entendeu que é preciso mudar. Mas a grande parte de nós ainda, que não estamos nesse planeta ainda, né, de provas e expiações, a grande parte da nossa mudança é quando a gente cansou de sofrer. Cansei, chega. Aí a gente toma a atitude de mudar. Mas isso porque já desceu lá no fundo do poço, né? Já comeu o cotovelo. O fundo do poço, né? Qual é o seu fundo do poço? Eu tinha uma época que eu falava assim, caramba, esse poço não tem fundo. É verdade. Eu sabia que uma hora ia ter um fundo, mas eu não chegava no fundo. Qual é o fundo do poço? Nós temos que perguntar isso. Qual é o meu fundo do poço? No meio desse turbilhão, desse processo que nós estamos alimentando, retroalimentando, qual é o meu fundo do poço? Então, tudo é permitido para que possamos pensar cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida e ver, então, vamos parar aqui, o que eu posso resolver, como é que eu saio dessa situação, como eu estou iludida, né? Nisso tudo, com essas pessoas, comigo mesmo. Então, é nesse momento que a gente começa a se... Assim, na verdade, a gente sempre tem que se questionar. Eu penso assim. Porque você começa perguntar por quê, para quê, aí você começa a ser intuída pelos mentores, por Jesus, ou pela Mãe de Jesus, né? Então a gente mentaliza aquelas pessoas, aqueles santos ou os mentores que nós temos afinidade para pensar e buscar uma resposta. Mas é só na hora que a gente para. Chegou no fundo do poço, segurou. Se não chegou no fundo, segura e começa a refletir.
E olhar para si, né? Parar de ficar buscando as causas nos outros. Porque o único controle que a gente tem é a nossa atitude. Que se você olhar para os outros, é uma ilusão, né? Exato. Se eu olho para mim, aí eu vou... O que eu posso fazer? E outra coisa que também contribui muito para a ilusão, né? Quantas vezes a gente não cria uma situação, uma maneira de ver uma situação que é particular nossa, que nos causa extremo sofrimento. E aí você olha para a pessoa do lado, ela tem uma percepção completamente diferente sua. Quer dizer, você criou na sua mente. Quantas vezes a gente não pensa, aquela pessoa está me perseguindo? Né? O outro fala, nossa, mas eu não vejo nada disso. Não, ela está me perseguindo. Você não vê que ela faz assim, essa... Quer dizer, essa é uma ilusão que a gente cria, não importa se ela está te perseguindo ou não, o que você vai ter que fazer, né, é tomar para si. Às vezes eu vou sair de perto dela, né? Às vezes eu vou me mudar, vou ter que tomar uma atitude. Ou às vezes eu vou ter que mudar a maneira de eu ver as atitudes dela. Porque às vezes a gente é muito turrão, né, também. Vejo dessa forma porque me é conveniente. O orgulho, aí, como né? foi o Hamed, né? Colocou orgulho. bem aqui, Sim. né? O orgulho, como foi bem... Quem ainda não é? Quem ainda não é egoísta? Então, egoísmo e orgulho são dois sentimentos difíceis da gente lidar na nossa vida, não é? Ele cria tumultos, ele cria uma ilusão, sofrimento. E às vezes a gente não se percebe assim. E não queremos dizer aqui que nós vamos mudar imediatamente. Não. Mas as pequenas percepções que a gente vai tendo, pode parecer que não, mas a gente dá bons saltos para apaziguar o nosso coração, né? Para a gente ter uma vida um pouco menos sofrida, menos dolorosa, né? Porque a gente cria situações que nos causam sofrimentos por conta de ilusões, né? Fala sobre isso. O nosso bate-papo vai fluindo, a gente vai pensando as coisas. E estou pensando o quanto a doutrina é confortadora nesse sentido, não é? Porque, pensa bem, enxergar a realidade é muito difícil. Porque mesmo o que a gente chama de realidade, às vezes a gente é cético naquilo, né? Não, a realidade é essa, o mundo está desse jeito. Ainda estamos errados, ainda é uma ilusão de enxergar a realidade. E a doutrina nos apazigua. Ela não nos ensina a separar o que é nossa ilusão, o que é a realidade, não. Ela nos ensina a criar olhos de aceitação. Se eu estou nessa realidade, se eu estou nessa ilusão, a aceitação para quando vier, né, as nossas dificuldades, como é que eu devo olhar para isso? Me desiludir? Como devo olhar para isso? A realidade não é bem assim como fulano, Ana, Thelma me falou que aquela violência que eu estou enxergando hoje não é bem assim, mas eu vejo, não sei. Peraí, Ana e Thelma, estão duas pessoas falando alguma coisa, eu preciso rever também o que é essa realidade de violência, por exemplo, que é no exemplo que eu citei, né? Então, a doutrina, nesse ponto, ela é consoladora mesmo. Ela te ensina a prestar atenção no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E essa questão das emoções é bastante forte na doutrina, porque as suas atitudes, elas são geradas pelas suas emoções. Se você desconhece o que você está sentindo, você não tem como modificar um comportamento, né? Você não tem como modificar uma visão, né? Uma criação mental que você está tendo ali, uma crença, e você não tem como fazer uma mudança de atitude, né? Então, o que a doutrina vem é nos ensinar, olha, presta atenção. Isso é raiva, da onde vem essa raiva? Isso é medo, da onde vem esse medo? Isso é apego, da onde vem esse apego? E autores como o Hamed, eles vêm trazer tanto conhecimento, né? As palavras deles vão fundo, né? Vocês têm essa percepção? Sim, percepção. Vão fundo quando a gente quer enxergar. Né? Isso. Quando a gente não está lendo, a gente está estudando, que também é diferente, né? Mas isso aqui são livros que a gente abre. Às vezes a gente lê e não identifica alguma coisa. Alguma coisa vai identificar. Aliás, muita coisa eu acho que a gente vai identificar. Aí, às vezes, alguma coisa
a gente deixa para lá. Quando você revisita, você já está com outro entendimento, aquilo vai pegar de uma outra forma, não é isso? Isso, exatamente. É persistência, né? É persistência e sair da ilusão, aquelas ilusões sutis, que a gente começa a ler uma obra como essa, aí a gente, não, isso aqui é demais, né? Não, eu não sou assim, eu não me vejo assim. Né? Ou eu vejo o outro, né? Na maioria das vezes. Iludidamente. Olha, você tem que ler isso aqui é para você. Poxa vida, olha, esse aqui eu li para... Olha, vem cá. Né? Vem cá, a gente lê cada capítulo, a gente remete uma pessoa, não é? Então, isso é uma ilusão, uma tremenda ilusão, porque tudo que é escrito, que é colocado, é para nós. Somente para nós. Tem um ditado engraçado no meio espírita que eles falam assim: bateu, doeu, toma que é teu. Vocês já ouviram essa? Não? Eu acho essa muito interessante. Maravilhosa. Né? Se você leu, aquilo mexeu com você, pega. Pega e mergulha. Não é para o outro. O outro deixa lá que ele vai descobrir no tempo dele. Mas alerta, tudo é você, né? O alerta da ilusão, né? Você começa, pegou você e falou, poxa, tem que ter alguma coisa nessa história, né? Agora, essas leituras que a gente faz nos livros, é tão importante a maneira como a gente lê, né? Às vezes a gente lê um romance pelo romance, né? Então, aí quero acabar a história, a final da história. Mas quando a gente lê o romance espírita, observando as atitudes de determinadas situações, e pensando, poxa, nessa situação, como é que eu agiria? Numa busca da gente se espelhar, no sentido, um autoespelho, se isso é possível, né? E é nessas obras também, né, que nos ajudam. Quando eu leio, eu fico procurando, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, eu estou longe da oportunidade de descoberta, de autodescoberta, né? Então, tudo que leio, se eu não consigo, então quero ler o romance, eu leio todo o romance, entendi a história, legal. Agora, volto para ler de uma outra forma, né? Olhando assim, porque a gente tem que ter modos diferentes de poder ler as obras espíritas, senão fica tudo uma história. Isso. Não me diz respeito, não é? E Miriam Thelma, o Hamed, ele fala também que a criatura humana que modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros estabelece para si próprio metas ilusórias na vida. Isso existe muito, né? Nossa, só existe, né, Miriam? Só, né, Thelma? É o efeito manada? Porque você vai entrar naquela questão do porque temos que conviver, né? Coletivamente, temos que nos sentir aceito, né? Na coletividade. Eu estou aqui na comunhão, na casa, então eu quero me sentir aceita no grupo e tudo, mas nós temos que ter a importância da nossa individuação. Isso é muito importante, sabermos como somos, tentarmos aprender na convivência com o próximo, que aqui é que vai me dar limites, né? Nós estamos aqui seguindo algumas regras de conduta, né? E essas regras eu tenho que levar para mim individualmente. E buscar também outras regrinhas para eu poder me conhecer. Aí me ver e saber qual nível de ilusão está assim dentro de mim ou externamente. Aqui na casa espírita, como a gente vive uns com os outros. E geralmente aqui a gente vem sentindo uma energia boa, uma sintonia boa, né? Vocês me querem bem, eu quero vocês bem. Então, assim, tem todo um processo extremamente agradável. Mas também vamos nos deparar com pessoas que vamos nos antipatizar de pronto, pessoas aqui da casa também. Então, essa convivência em grupo e individual é para a gente se encontrar e ser eu como Thelma. Né? Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Exatamente. Então, aí a gente vai tendo, porque através do autoconhecimento. Mas não é fácil.
Não, isso é um processo, né? É um processo. E não tem nada constante. a ver com a idade cronológica. Não, qualquer momento, qualquer idade. Se você está maduro para chegar nesse momento, ótimo. Se você não consegue ainda, paciência. Eu vou conseguir algumas coisas, mas outras não. Mas o Kardec, os espíritos que falaram a Kardec, falaram que o verdadeiro espírito é aquele que começa a buscar, a melhorar suas más inclinações. Mas é um processo, não é uma coisa, eu sou espírita, eu estou ótima. Estou cheia de ilusão também, eu vou sair daqui. Aliás, existe no mundo espiritual lugares só para espíritas, né? Só. Que chegam extremamente iludidos. E chega lá, só tem desilusão, né? Só tem desilusão. Nossa, eu achei que eu era uma pessoa tão boa, eu fazia tanta caridade. E a pessoa descobre que não era bem assim. Bem assim. Ela tinha os aspectos, as sombras. Aliás, também tem esse aspecto, né, Miriam? Essa questão da sombra. Quando a gente não incorpora ou não... Incorporar todas as sombras é um processo que vai nos levar a inúmeras vidas, né? Isso. Só os espíritos puros não tem sombra mais, né? Mas cada vez que eu trago um aspecto para a consciência, um aspecto que eu preferia me iludir achando que eu não tinha, né? E aí eu trago ele para a consciência, eu me desiludo um pouquinho comigo, né? Sim. Mas eu ganho em humanidade. E quanto mais humano, mais comum, mais falível eu me sentir, melhor eu fico não só perante os outros, mas eu me sinto mais confortável, né? Porque eu me desiludi comigo, não era tudo aquilo que eu estava achando que eu era. Porém, eu posso dizer, não, eu caí, eu fiz de novo errado, eu vou pedir perdão, né? E eu acho que o pedir perdão é um desilusionismo muito bom, né? Não tira dos ombros? Eu acho que tira dos ombros porque você reconhece que cometeu alguma coisa que não estava correta, falhou, né? E aí, no processo do arrependimento, no processo depois do perdão, a gente reconhece que tem ainda aquela dificuldade e parte para a ação para arrumar aquilo, né? Se é possível consertar. Se não é possível, pelo menos orar para que, né, a situação melhore, ou que o outro que foi atingido também. Eu queria só voltar naquela fala de Hamed que você disse, de quando a gente também a ilusão de que devemos corresponder às expectativas dos outros, não é? Então, Thelma falou perfeitamente bem, não é? Nessa coisa da atividade, quando a gente, enquanto ser humano, viver em sociedade, porque somos seres sociáveis, né? E a grande dificuldade quando a pessoa não entende isso e passa para o outro ponto. Eu tenho que me agradar a tudo, então eu tenho que agradar a todos que estão em minha volta. Eu me despersonalizo, é totalmente o oposto do que você disse. O importante é o que o outro vai pensar de mim. Eu não sou absolutamente nada daquilo. Eu não sou boazinha, eu não sou cooperativa, mas eu quero criar a ilusão para os outros que eu sou assim. Por quê? Aceitação. Às vezes a gente se ilude tanto na busca que as pessoas nos aceitem, que a gente não nos aceitando como somos, a gente vive, você falou, uma máscara, né? Vive um personagem. E aí a dor é enorme, porque sempre vai ter o atrito entre aquilo que realmente eu penso, aquilo que realmente eu sinto, com aquilo que eu faço, que às vezes é totalmente oposto, né? Porque a gente sabe aonde a gente está enganando, né? Grande ilusão, né? Grande ilusão. A nossa consciência acusa. E aí tem aqueles sentimentos de inadequação, né? Você sabe que você é uma fraude. Então, claro que todos nós usamos a máscara, porque vivemos em sociedade. Só que o grande lance é quando a gente vai aproximando um pouquinho, cada vez mais de quem somos, né? Sim. Tentando buscar maior coerência com aquilo que somos. Isso. Até para as coisas
os aspectos mais negativos que temos quando a gente aceita, que a gente... Poxa, eu agora invejei pra caramba aquela pessoa, fui lá, falei mal daquela pessoa. Gente, aí você cai em si, opa, não foi legal, né? E aí você parte para tentar prestar mais atenção, né? E até que vai indo e você consegue aproximar um pouquinho mais. Quando você aproxima mais, você se sente bem, né? Não é isso? Leveza. Eu fico imaginando a dificuldade que é você desempenhar um papel, né? Que às vezes é incoerente com a maneira que você é, o quanto você sofre. Então, energia, essa né? Que você gasta. Nossa, a aproximação entre ser coerente, aquilo que eu penso e da maneira que eu acho. Lógico que às vezes eu estou nervosa, estou irritada, não tenho, né, o direito de agredir o outro. Então, eu devo me controlar. Mas eu preciso estar sempre consciente dessas coisas, né? A máscara daquela que foi calma naquele momento e que dentro está um turbilhão, ela foi necessária para aquele momento. Agora, viver essa máscara eterna, né? Vamos dizer, eternamente, enquanto encarnada aqui, de que é a pacificadora, quando na verdade não é. Isso causa doenças. Isso vai levar a uma doença grave. E também não podemos... nesse afã de eu quero ser verdadeira, né? Vou e atropelo, passo por cima e tal. Não, calma lá, não, isso não é cristão. Não, e é uma grande ilusão também, porque eu só falo a verdade, quem gostar de mim é assim, isso. E vai ouvir mesmo, gosta que não gosta, então assim, ele começa a entrar num processo de ilusão também. Então, você vê que tudo faz mal. Exagero de um lado. Isso é uma coisa que tem existido até em livros de autoajuda que a gente lê, né? Agora você tem que ser quem você é, os outros que te aceitem. E isso é uma ilusão, porque você não pode sair atropelando as pessoas. Como é que você vai viver em sociedade? Você vai criar inimizade, você não vai ser uma pessoa pacífica, né? Nem... você não está pacífica por dentro, você está um vulcão ali. Isso, desagradável, né? E por quê? Está infringindo a maior das leis, que é faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse por você. Você adoraria que o outro verdadeiro tratasse como você é verdadeira? Que falasse tudo na lata? Às vezes eu falo tudo na lata, mas eu não abro brecha nenhuma da possibilidade que o outro fale do que eu sou. Não, e a sua verdade, né? Você fala na lata a sua verdade. Exato. Que a verdade é relativa. Que joga no outro a sua verdade, que não é verdade do outro. Então é uma confusão danada. Gente, como estamos... né? A ilusão, ela não é fácil, né? Nós estamos terminando o programa. Bom, a gente aqui fez um bate-papo descontraído, falamos de muitos exemplos, mas a lição mesmo está aqui no livro, né, Miriam? Por favor. As Dores da Alma, do Espírito Hamed. E aí sim nós vamos encontrar profundidade e você vai se enxergar nas inúmeras situações. Então não é uma leitura que você lê uma vez e deixa para lá. É livro de cabeceira. Volta e meia a gente pega, porque são lições valiosas para a nossa condução, né, na nossa evolução espiritual. Não é isso? Bom... antes de terminarmos, nós vamos terminar agora com uma mensagem que é de Hamed. Então, mas vamos só dizendo que o Papo Espírita, então, ele vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, no nosso canal no YouTube. E nós gostaríamos de pedir para você se inscreva no canal, toque no sininho, porque assim você vai estar recebendo as produções da nossa Casa Espírita e vai nos ajudar a divulgar mais os nossos programas. Também comente se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer, bota lá nos comentários do próprio YouTube, a gente vai sempre ler e responder para você, ou escreva para o nosso e-mail radio@comunhãoespírita.com. E também estamos no Spotify, agora você pode ouvir os nossos bate-papos enquanto você está caminhando, lavando a louça, né, fazendo suas atividades. Você vai lá no Spotify, procura Papo Espírita, tem já acho que uns mais de 40 ou 50 programas. A gente está colocando eles aos pouquinhos, tá bom? Agradecemos a vocês, agradecemos a Thelma e a Miriam. Até a próxima quinta e com você, Miriam, a nossa mensagem final.
A mensagem é de Hamed, lógico, e é o título de um dos capítulos que ele fala de ilusão e que eu acho que é assim, sintética e bastante profunda. Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Vamos pensar nisso. Bom, Até a próxima quinta. até a próxima.